Hoje a gente vai falar sobre a série Os Segredos do Templo. Tá? Essa série é uma série com 3 temporadas, cada temporada com 8 episódios. Bem-vinda, Clarice, tudo bem? E são 8 episódios, né? Então no total a série tem 24 episódios. E como eu falei anteriormente, quando eu convidei vocês para poder assistir a série, ela é uma série que ela fala a respeito de tempos, né? Ela fala da possibilidade de tempos existindo, de universos paralelos existindo ao mesmo tempo, tá? Então a série, ela está dividida em 3 temporadas e eu particularmente faria uma divisão de que a primeira temporada seria o despertar, né? A segunda temporada seria a tomada de consciência e a terceira é o encontro, tá? O encontro com quem, né? Com o segredo e com o templo, né? Então, assim, nós temos vários personagens, né? E é uma série turca, cada nome de personagem, ele tem um significado, tá? Eu vou trazer aqui apenas dos principais personagens, assim, que os nomes são mais significativos, tá? Então, nós temos a Atiye, que é a nossa personagem principal, é a nossa protagonista, e Atiye significa presente, dom, né? Então a Atiye é aquela que tem o dom e que vai carregar esse dom por toda a série, né? Ela vai ser a protagonista e que vai fazer, tem esse dom da consciência em todos os universos, né? Em todos os tempos, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro, tá? Temos a Cher. A Cher é uma menina que tem a estrela na testa, o significado do nome dela é alvorecer, né? E qual é o papel da Cher na série? A Cher, ela vai guiar a Atiye nessa descoberta, né? Na descoberta dela. A Atiye tem um noivo, né? Que é o Ozan, né? E Ozan significa poeta. Então, ao longo dos nossos comentários aqui, ao longo da série, a gente vê que esse poeta, ele tem lá suas nuances, né? Não é um poeta que vai falar só de amor, mas ele vai falar talvez mais do desamor do que do amor em si, tá? Zuri é a avó da Atiye, né? E Zuri significa Vênus. E o significado, a gente conhece Vênus como planeta, né? Tem aquela homens veio de Marte, são de Marte, mulheres são de Vênus, né? Mas, enfim, a palavra Vênus significa caminhável, né? Percorrer uma distância. Então, a avó da Atiye é que vai conduzi-la a percorrer um caminho, percorrer uma distância nessa caminhada de autodescoberta dela, tá? Serap é a mãe da Atiye e o significado do nome dela é miragem, tá? Melek, né? Melek é a mãe do Ozan e significa anjo, tá? Não é nem um anjo bom nem um anjo mau, simplesmente anjo, tá? E Aden, que é a filha da Atiye. Aden, o próprio nome já remete, né? É Éden, ou seja, paraíso. Então, por que isso é importante? Porque a série, como eu falei, a nossa protagonista, a Atiye, ela vai fazer uma exposição, começa com a exposição da Atiye e ela, quando tá ali, perguntam para ela, né, durante a exposição, como que ela teve acesso àquele símbolo que foi descoberto numa escavação arqueológica recente, né? E ela se dá conta de que vê as imagens, né, no dia seguinte ela vai olhar as imagens, procurar a respeito Oi, Eliana, tudo bom? Desse símbolo que foi descoberto, né, lá na escavação de Lebek Tepe, e ela descobre que o símbolo que ela sonha com ele, que ela visualiza desde criança, tinha sido uma descoberta recente, né? É um desenho que ela faz e aí ela descobre que é um símbolo que está lá num sítio arqueológico bem antigo e que foi descoberto recente. Então ela fica curiosa para saber de onde vem esse conhecimento, de onde vem essa memória que ela tem, e ela resolve ir até o sítio arqueológico. No sítio arqueológico, ela acaba conhecendo o arqueólogo responsável
por essa descoberta, né? E que ela vai se envolver com ele pro resto da trama, né? E, enfim, eles se conhecem e vão começar essa busca querendo identificar que símbolo é esse, qual o significado desse símbolo. Este homem, esse arqueólogo, ele também tem uma busca porque o pai dele, buscando conhecer mais a respeito daquele sítio arqueológico, daqueles conhecimentos ali, o pai dele desaparece, o pai dele morre, né? Aliás, a família dele toda morre. E a gente começa a fazer o cruzamento das histórias, né? Então, a pergunta que tem o tempo todo nas três temporadas é: quem é você? Né? E é essa a busca da Chie, de descobrir quem é ela, de onde ela conhece esse símbolo, né? As informações que a Chie tem a respeito da família dela é muito pouco. Então, assim, o pai, a mãe... A mãe não fala da família dela, diz que ficou órfã muito cedo, né? E a mãe dela, lembrando que o nome da mãe dela, né, significa miragem, né? Deixa eu ver aqui, Serape significa miragem, né? Então a Serape, ela deixa de lado toda a história dela e ela proíbe as filhas porque ela tem a Chie e tem uma filha adotiva, né? E ela não deixa que essas meninas se conectem realmente com as suas histórias, né? A Chie desiste do casamento e acaba fugindo com o arqueólogo, e o Ozan, que é o noivo da Chie, ele tem um caso com a irmã dela, que é de quem ele gosta de verdade, né? Mas ele não tem coragem de assumir isso porque o pai dele quer muito que ele se case com a Chie. O pai dele é obcecado pela Chie, e ao longo da trama a gente vai entendendo por quê. Porque através da Chie ele consegue um poder, né? Esse símbolo representa um poder, né? E a Chie não tem conhecimento disso. Por isso que eu coloquei que, como se diz, a primeira temporada seria justamente o despertar. Porque quando a Chie vai indo pro sítio arqueológico, ela começa a ver uma garota com uma estrela na testa, que é a Cher, né, que significa alvorecer, que é algo novo que está chegando, né? Então ela começa a ir em busca disso para conhecer a própria história, né? Então, ao longo dessa jornada, ela descobre uma mulher toda cheia de tatuagens pelo rosto, né, no rosto, no pescoço, nas mãos, por quem as pessoas têm um verdadeiro respeito, uma verdadeira adoração. É uma mulher que é cega, né? E a Chie quer conhecer um pouco mais a respeito dessa mulher. E depois ela descobre que essa mulher é a avó dela, tá? Que significa o quê? O nome da avó que a gente tinha pegado aqui, que é a Vênus, né? Que é a Azuri, né? A Vênus que vai conduzir, que vai ajudar a percorrer uma distância, um caminho. E ela representa as mulheres curdas, né? As mulheres curdas até hoje, né? Mais antigamente, mas até hoje, algumas delas fazem tatuagem no rosto, nas mãos, nas partes que ficam expostas do corpo com mais facilidade. Essas tatuagens não é uma tatuagem simples, é uma tatuagem que expressa aquilo que elas defendem, né? Aquilo que elas desejam para elas mesmas, para os seus familiares, para a sua comunidade. Então elas são como protetoras, né? Então elas estampam aquilo ali no rosto, e por elas defenderem aquilo, elas lutarem por aquelas causas, né? Então, por exemplo, eu defendo a paz, então eu coloco no meu rosto, no meu corpo, normalmente daqui para cima. Quem viu a série viu lá que a avó da Chie, ela tem tatuagens aqui, tem aqui assim, tem no pescoço, nas mãos, né? Então as pessoas olham porque aquilo que eu estou defendendo para minha comunidade, aquilo que eu estou defendendo para o planeta, não só para mim. Em primeira instância, né? Essas mulheres defendem esses valores para ela, para os seus familiares, mas para a comunidade como um todo, tá? Então essa é uma tradição que algumas mulheres curdas ainda trazem, tá? Nessa primeira temporada, o que acontece? A Chie vai nessa busca, né? E ela se envolve com o arqueólogo. Como eu não tinha tradução do nome dele, eu acabei esquecendo, nem coloquei, não anotei aqui, me esqueci agora. Então, ela se envolve com ele, eles se apaixonam, e
Essa primeira temporada é justamente essa busca, né? O Ozan, que é o noivo dela, ele fica muito chateado e vai em busca. O pai dele quer muito que ele reate o namoro com a Che. Por quê? Porque a Che é uma chave, ela tem o segredo, ela é a chave do segredo para que ele possa chegar a um poder, tá? Um poder muito grande, né? E ele precisa dela. Então, na segunda temporada, a gente fica sabendo por que ele deseja isso. A esposa dele, né, a mãe do Ozan, havia falecido, que é a Melek, e ele queria trazê-la de volta. Aliás, ainda no final da primeira temporada, ele queria trazer a mulher dele de volta. Então, como é que ele pode fazer isso? Através dessa chave, desse poder que a Che tem e que ela não sabe, né? E por que ela não sabe? Porque a mãe dela, que é a Miragem, ela renegou, né, a Serapis, ela renegou esse poder. Então ela desligou tudo, ela apagou as marcas que ela tinha no corpo, porque como mulher curda, né, e herdeira, porque a primeira filha, né, dessas mulheres que têm esse poder, elas vão carregar também esse poder com elas. E a Serapis, ela passou por muitos momentos, porque assim, é um poder muito grande. Você vê que o pai do Ozan, ele queria ter posse desse poder para trazer a mulher dele de volta. A mulher dele havia falecido e ele queria trazer essa mulher de volta. Então é um poder muito grande. Então quem sabe dominar o poder consegue fazer muita coisa com ele. Então a Serapis, ela quer se desligar de tudo isso porque teve um massacre na família dela por conta disso, né? Então ela tira todos os vínculos e ela tenta desligar a sua filha dessa história. A irmã da Che, na verdade, ela é uma irmã adotiva, tá? E ela é irmã de verdade do arqueólogo, tá? Porque o pai do arqueólogo estava em busca desse conhecimento, em busca de tudo isso, e ele foi morto, né, para que ele não chegasse, porque ele estava muito perto e, como se diz, os seres das sombras queriam se apoderar disso, então manda matar a família toda. Então o pai e a mãe morrem, né, e o pai da Che é um policial e ele, quando vê a menina ali, ele adota a menina e diz que ela morreu também, porque sabe que se dissesse que ela estava viva, poderiam ir atrás para poder matá-la. Então ele adota essa menina. Mas a mãe da Che, ela renega e cobra todo o tempo, né? A questão da história não deixa que nenhuma das filhas tenha uma ligação com o seu passado. Então prestem bem atenção nisso, tá? Essa miragem, que é o quê? É você estar olhando para uma outra história que não é a sua. Tá? E a série em si, ela vem trazendo justamente isso, o segredo está com a Che. Então ela é esse templo, né? E o segredo está com ela. E qual é esse segredo, né? E na série, todas essas descobertas, elas são feitas assim, quando ela entra no sítio arqueológico, ela faz viagens para outros tempos, e assim, tem hora que ela está no presente, tem hora que ela está no passado. O mais importante também nessa primeira temporada é que tanto o Ozan quanto a Che, eles usam muita roupa preta, tá? Em vários momentos eles estão com roupa preta. E para os turcos, né, o que significa o preto? Né? Significa as forças do mal, o nosso lado escuro, a nossa sombra, né? Então, nesse momento que a Che está fazendo essa descoberta e de quem ela é, por que ela tem essa visão desse símbolo, ela está lidando muito com essas sombras, né? Porque ela tem uma miragem, né? Porque foi isso que foi passado para ela, de quem ela é. Então, ela vai fazendo essa descoberta. Na segunda temporada, é bem interessante porque nessa caminhada da Che, ela chega numa região, né, onde tem a árvore da vida e ela entra num universo paralelo, tá? Ela já não está mais naquele tempo onde se iniciou a série. Coisas aconteceram e que alterou todo o fato, mas ela continua consciente. Lembra que eu falei lá no início que o significado do nome dela é presente, é dom, tá? Então ela está presente na história, né, nessa descoberta dela o tempo todo, né? Então ela consegue identificar ali. O pai dela também está presente, todos os outros personagens estão presentes, mas eles não têm essa consciência, eles não têm lembrança
daquilo que aconteceu na primeira série, como se fosse o universo paralelo. Eles não têm. A irmã dela continua sendo a irmã dela, continua tendo um caso com o Ozan, né? E ela morre e o Ozan ainda ali, ele não consegue assumir esse relacionamento com ela, né? Eles estão num relacionamento escondido, né? E ela fica grávida. Né? E qual é o grande problema de ficar grávida nessa segunda temporada? Porque as mulheres morrem. Né? As mulheres que engravidam é um período em que assim não se nascem criança, porque quando as mulheres engravidam, elas morrem antes de dar à luz, tá? Então morre a mulher e morre a criança. É um período também que a água secou, tá? E aí a partir dessa fase tem umas falas que são muito bonitas, tá? Tem uma cena em que tá lá a árvore da vida e as mulheres lá deitadas, algumas mulheres embaixo dessa árvore e com uma mulher morrendo, né, antes de dar à luz, porque assim, o desejo de muitas mulheres era muito grande de gerar filhos, de parir, mas então elas se arriscavam e aí elas se afastavam, iam para essa região onde tem a árvore da vida, numa busca de continuar, dar continuidade para a humanidade, para as suas gerações, né? E uma ampara a outra, né? Normalmente elas estão ali uma amparando a outra, mas acontece que elas morrem, né? E nesse período a Tchê chega lá e a Tchê já está grávida, tá? Então ela toma conhecimento disso e algumas frases são ditas para ela, tá? Eu vou ler algumas coisas aqui que eu achei bem interessante, porque assim, a água está secando, diminui a quantidade de água para poder chegar na cidade, mas naquela região já é uma região que tem muita escassez de água e a água está muito relacionada com a vida, né? Se nós formos olhar, a criança, quando é gerada, ela está dentro ali do meio aquoso, né? Que é o líquido amniótico. Então vamos lá, tem uma frase que é dita, que é bem legal, que é assim: a montanha protege o milagre dentro de você. Você tem que proteger o milagre dentro de você, ou seja, ela tem que proteger a vida, né? Deus não nos sobrecarrega da mesma forma que uma semente sabe que um dia se transformará numa grande árvore, da mesma forma que a terra sabe como protegê-la até enraizar, e a chuva sabe que precisa alimentá-la até que brote e cresça, e os raios solares, o fogo da vida, aqueça até que cresça e fortaleça. Você também sabe disso, a razão de viver. Ou seja, né, que aquela mulher, que a Tchê, ela sabia que assim como a semente, como todo o fluxo da vida, né, ela precisa ser germinada, ela precisa cair na terra, e a terra não precisa de instrução para falar, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo para que essa vida seja germinada, né? A terra está ali e ela vai fazer o que precisa ser feito, né? E a chuva vem, e a chuva alimenta, o sol aquece, para quê? Para que essa semente ela brote, né? E que ela se enraize, que ela possa se transformar numa árvore frondosa que dá frutos, que dá flores, né? Assim também, quando a semente da vida cai dentro da mulher, o nosso corpo, ele sabe o que é necessário para alimentar aquela mulher, aquela vida, sabe o que é necessário para fazer para que aquela vida ela aconteça, tá? E aí várias frases são ditas, e assim, eu vi algumas pessoas que assistiram a série e falou assim, essa é uma série que defende o feminino, né? Que é uma série que mostra o quanto as mulheres foram maltratadas pelo patriarcado, pelo masculino, não sei o quê. Gente, é uma série que mostra a completude, tá? Depende muito de como você quer olhar, mas se você for olhar realmente para a série, você vai ver que ela está mostrando a completude entre o masculino e o feminino. Tá? E lembrando que assim, o masculino e o feminino não está só no homem e na mulher, né? Todas nós temos, tanto a mulher tem dentro dela uma porção masculina, quanto tem uma porção feminina, e o homem também, né? Só que nas mulheres nós temos uma porção feminina maior, ela se sobressai, mas nós temos o masculino dentro de nós também.
porque senão a gente não conseguiria fazer muitas coisas, tá? E vice-versa os homens, tá? Eles não conseguiriam ter o mínimo de afeto se eles só tivessem a porção masculina dele. Então, temos os dois lados dentro de nós, tá? Então, a série, ela é mais profunda do que simplesmente uma defesa do feminismo, tá? Bom, a árvore da vida, que é representada aí, né, tem uma cena que mostra a mulher morrendo, né, a mulher e o bebê morrendo, né. Morte, ela tem uma lua desenhada na testa. Aliás, as mulheres que tem ali, como eu falei, são mulheres curdas, né, e elas têm uma lua, uma meia-lua aqui na testa, é uma lua crescente, né? E que a lua crescente vem justamente mostrar isso, né? A questão das fases, a lua mostra as fases da mulher e essa questão de crescer para se tornar nova, para novos ciclos. Então, assim, nós somos cheias de ciclos, né? E essa questão dessa lua também na testa, ela remete à deusa Astarte, né? Essa deusa é uma deusa da fertilidade. Aqui eu não vou falar muito de deusas, porque as deusas deles são um pouco diferentes das deusas gregas e romanas, então assim, eu não tenho tanto conhecimento, mas Astarte, tá? É uma deusa que simboliza a fertilidade, tá? E a série em si, ela vem recheada de símbolos de deusas. Pelo que eu pude ver, todas elas remetem à questão da fertilidade, dessa questão da vida. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Tem uma outra frase também que é muito interessante, que aparece nessa segunda temporada, que é o seguinte: o que chamamos de memória é como quartos trancados. Os quartos não só levam ao passado, mas para o início de tudo. Então, é interessante a gente ver aqui que, assim, o que são esses quartos? Essa frase é falada no momento que a Che está diante de várias portas e ela tem que descobrir em qual porta entrar. E dependendo da porta que entrar, é o destino dela que ela vai encontrar. E ela tem que chegar a um determinado local, porque lembra que eu falei que nessa segunda temporada, ela está grávida, né? E a própria vida dela está em risco, porque nesse espaço-tempo, né, as mulheres morrem ao engravidar, né? Elas morrem antes de dar à luz. Então, a Che é a porta para a salvação de todas as mulheres, é a porta para a salvação da vida. Então, ela tem que descobrir qual porta escolher, né? E aí tem essa frase que diz, né, que qualquer quarto, né, como quartos trancados, os quartos não só levam ao passado, mas ao início de tudo. E ao início de tudo, o quê? Porque às vezes a gente fica olhando para o passado, querendo saber o que aconteceu, mas de que forma que a gente está olhando, né? Qual é o nosso olhar? E aqui, mais uma vez, ela tem a menina da estrela, né, guiando ela, né, esse alvorecer guiando para que ela possa encontrar o seu caminho. Também nessa segunda temporada tem uma outra frase que eu achei fantástica, que fala assim: Adão e Eva, Jesus e Madalena, Ísis e Osíris, seja como você chamar, homem e mulher, eles procuram um pelo outro desde um tempo sem tempo. No final dessa jornada, quando eles se encontram e se entreolham, a terra renascerá. Ou seja, homem e mulher, masculino e feminino, se procura desde todos os tempos, tá? E essa necessidade de renascer, tá, vai acontecer quando houver esse encontro. E aí a gente olha e teve muita gente que nessa parte aqui colocou, porque nessa segunda temporada também, a Che consegue ter a filha dela no finalzinho e a filha dela é sequestrada, tá? Pelo Ozan, que é um homem. Então, assim, o povo fez uma relação muito grande. Eu vi algumas pessoas falando da questão do patriarcado, porque foi lá, tirou da mulher o filho, mas opa, peraí, gente, vamos voltar um pouquinho. Lembra que eu falei que nós temos o masculino e o feminino dentro de nós? Tá, o masculino é que me dá ímpeto para ir para a vida, para poder lutar, para poder definir qual vai ser a minha carreira, o que eu quero. Cada dia mais nós temos as mulheres jogando a maternidade para depois. Muitas delas estão até tirando a maternidade da sua vida. Então, o que está falando ali? É o masculino.
É o meu lado masculino que está determinando. Eu, por exemplo, né, fui engravidada, tive meu primeiro filho aos 36 anos, deixei para mais tarde. Antigamente, uma mulher com 36 anos já era considerada titia. Então, nós estamos fazendo escolha, não é o masculino fora, a gente tem que olhar para esse masculino dentro. E eu preciso ter esse equilíbrio dentro de mim, entre o meu masculino e o meu feminino. Para quê? Para que haja permissão para a vida. Outra coisa que nós mulheres temos feito muito, tem muitas mulheres que optam por não menstruar mais, elas tomam medicação para poder não menstruar. Por quê? Porque isso, na cabeça de muitas delas, isso atrapalha. Então tem essa briga. E assim, o que vem trazendo aqui é que o masculino e o feminino sempre se procuraram. O masculino e o feminino precisa estar equilibrado, tá? Como é que eu vou conseguir me equilibrar, me harmonizar com o masculino fora, se eu não consigo me harmonizar com o masculino dentro de mim? Então hoje a gente vê muitas batalhas, mulheres contra homens e aquela coisa toda, mas assim, essa paz, essa harmonia que nós queremos entre o masculino e o feminino tem que começar em mim. Eu tenho que conseguir ter essa harmonia aqui dentro, porque quando eu aceitar a minha porção feminina e a minha porção masculina e trazer o equilíbrio para ela, como diz aqui, ó, a terra renascerá, né? Então eu tenho paz, e aí eu posso ir ao encontro ou do masculino, que está fora, ou do feminino, no caso dos homens, né? Em busca para quê? Para que a gente possa ir para esse fruto da vida, né? Para que a vida continue. Então assim, por que a água seca? A água seca porque uma das funções da água é molhar a terra, né? Essa terra que foi fecundada, então é nutrir a vida, e a partir do momento que não precisa mais nutrir uma vida, não precisa mais de água. Então essa água seca. Então a partir do momento que a Tchê, né, e ela e o arqueólogo, eles se desencontram e ele fica louco procurando por ela e ela procurando por ele, né, para eles poderem se reencontrar. Então assim, quando eles se reencontram, é possível que a vida nasça, tá? Essa harmonia. Uma outra frase também que eu achei bem interessante é: somos água e fogo, lua e sol, passado e futuro, mulher e homem, sobre e sob a vida. Um não existe sem o outro. Precisamos lembrar disso. Precisamos saber que já é nosso o que nos conecta. Quando nos lembramos um do outro, nos reconectamos. Será que voltamos ao início, a um lugar atemporal? Ou seja, quando a gente se reconecta, tá? Porque assim, dentro do nosso corpo a gente tem os elementos masculinos, elementos femininos. Então assim, tem até uma publicidade do Sabin, né, que ele vai mostrando os ossos ali, o sangue, e fazendo essa comparação, o nosso sangue como se fosse em rio, várias coisas. Então ele vai fazendo essa conexão com os elementos da natureza. É uma publicidade muito bacana. Então nós temos todos esses elementos, o masculino e o feminino dentro de nós. E aqui vem reforçar aquilo que eu falei, né? Quando a gente tem essa completude, não fora, tá? Em primeiro lugar dentro, quando eu consigo ter esse equilíbrio do masculino e do feminino dentro de mim, eu posso voltar ao início. E ao início do quê, gente? Ao início da vida. Porque cada um de nós, né, não somos só nós. Aí eu vou um pouquinho para a questão das constelações, porque o Bert Helling fala que nós trazemos tudo aquilo dos nossos antepassados, né? E trazemos sim, porque de duas células que se unem, né, que é o espermatozoide do óvulo, a gente começa a ter uma divisão ali de células e vai trazendo toda a memória de quem? Porque todas as células, elas têm memória. Então, o óvulo, ele traz toda a memória da família, né, da mulher, né, traz dos antepassados todos dela. O espermatozoide traz a memória dos antepassados do homem, e essas memórias, elas se conectam. Tá? Então, e vai gerar um novo ser, né? E esse ser, ele tem toda uma memória, ele está presente nas células dele, né, que antecedem a existência dele como um ser
andante aqui na Terra, né? Até como ser considerado como vida, porque ali nos primeiros meses tem gente que fala que pode abortar porque ainda não existe vida. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas as memórias nos precedem muito antes da conexão que existe para poder formar um novo ser, tá? Então, quando a gente começa a se conectar, tem algumas coisas que a gente até vê em constelação, que nós estamos identificados com antepassados que nós nem conhecemos. Então, isso faz parte dessas memórias, que é algo atemporal, tá? E que se une para sempre, tá? Uma outra frase também que eu achei bem legal nessa etapa, né? O segredo está nas raízes, e quem entender este momento entenderá tudo. Desfrutará do paraíso onde homens e mulheres vivem na plenitude e na igualdade. Ou seja, quando nós entendemos que os nossos segredos, né, estão nas nossas raízes, a gente vai olhar. Às vezes a gente tem medos que a gente não sabe de onde vêm esses medos, medos que nos dificultam de ir para a vida, de fazer determinadas coisas. E a gente não sabe de onde vem esse medo. Vamos olhar lá nas raízes, né? Vamos olhar como isso vem acontecendo. Às vezes isso está lá nos nossos antepassados. Eu tive uma cliente uma vez que ela queria muito, ela nunca tomou medicação para poder evitar filhos, mas ela tinha tido um único filho e teve vários abortos, né? E conversando com ela, eu identifiquei o medo ancestral, porque a avó dela, né, teve vários filhos e os filhos dela nasciam muito grandes. Então, assim, lá no século passado, né, que nascia no meio do mato, com parteiras, sem nenhuma ajuda, e essas crianças nasciam muito grandes, então elas sofriam muito com o nascimento. Com a mãe dela aconteceu a mesma coisa, tá? Então, inclusive, ela, quando nasceu, ela foi a filha que nasceu com um peso maior. Ela nasceu com 4 quilos, quase 5 quilos, então era uma gigante, e nasceu de parto normal, né? Então, a mãe dela falava que sofreu muito para poder pari-la e que não sei o que. E ela carregava esse medo. Era tão grande que, assim, embora tivesse recursos para que o filho nascesse no hospital, com outro cuidado, o próprio corpo dela provocava abortos. Então, é um medo que já vem, que já foi passado de geração para geração, e era um medo que não era só dela. Todas as irmãs tinham o mesmo medo, as primas tinham o mesmo medo, porque isso era uma característica das mulheres da família. Os bebês nasciam muito grandes, e não eram mulheres que tinham diabetes gestacional, tá? Então, assim, quando a gente entende isso, quando a gente pode ir lá atrás e trabalhar esses medos, a gente pode trabalhar essas dificuldades que os nossos antepassados tiveram, nós podemos caminhar de uma forma mais leve, tá? E aí acontece a mágica, porque se eu resolvi aquilo que está aqui comigo e que era dos meus antepassados, opa, eu me libertei e acabo libertando também as gerações futuras, porque elas não vão ter os mesmos problemas que eu tive, que as minhas antepassadas tiveram, né? Então, por isso que o segredo está na raiz. A gente tem que olhar para as nossas raízes, nós temos que conhecer as nossas famílias, né? Quais são as doenças, quais são as histórias, quais são os medos, quais foram as dificuldades, quais foram as conquistas que tem nessas famílias, porque a partir daí a gente se fortalece, tá? Mesmo que a gente conheça as dificuldades, principalmente quando a gente conhece as dificuldades, né? Porque aí nós podemos trabalhar em cima dessas dificuldades para quê? Para nos fortalecermos e irmos para a vida de uma forma bem tranquila, tá? Então a série mostra isso, né? Que mais? Deixa eu ver aqui minhas anotações. Tem uma outra frase que é bem interessante também, que é assim: o homem prefere não acender o fogo da vida, mas destruir a vida com fogo. Essa frase é falada próximo ali do momento que o Ozan rapta a filha da Atiye, né? Já no final da segunda temporada. Agora, quem é esse homem? Ali na série foi representada pelo Ozan, né, que foi lá e arrancou o fogo da vida, né? Ele pegou esse filho que estava ali com a Atiye e levou embora para longe dela, né? Mas não acender o fogo da vida.
Isso é muito sério, é aquilo que eu falei agora há pouco. E não só, gente, a questão de gerar uma criança, mas qual é o fogo da vida? Como é que nós estamos diante da vida? Nós estamos vivendo, nós estamos ardendo de desejo pela vida ou a gente está simplesmente levando a vida, tá? E aí é aquilo que eu falei, o masculino dentro de cada um de nós, ele é responsável por esse fogo da vida, esse meu desejo de viver, esse desejo de... Tanto é que na constelação a gente fala que é o pai que leva para a vida, né? A mãe gera e o pai leva para a vida, para a gente poder ir para longe, para poder desbravar novos caminhos, para escolher o nosso caminho. Então, assim, como é que está o nosso fogo? Às vezes a gente está muito dedicado só à questão do trabalho, ao ter, mas a gente se esquece de outras coisas que é importante também, que faz parte desse fogo. E às vezes a gente acha que está conquistando, mas a gente está destruindo a vida, tá? Porque a gente não para poder se perceber, né? A gente não para ver quais são as nossas necessidades. O que eu quero? Eu preciso realmente trocar de carro todo ano, eu preciso ter isso ou aquilo outro, né? Isso faz parte desse fogo da vida. Não, de repente eu prefiro mais andar descalço, eu prefiro mais, em vez de trocar um carro, fazer uma viagem. O que eu prefiro? Qual é o meu fogo? Qual é o fogo que alimenta a minha vida? O fogo que alimenta a minha vida pode ser diferente do fogo que alimenta a vida do Deide, do Marcos, da Grenilda. Então, é preciso que a gente olhe para isso, tá? E lembrando que esse masculino que não acende o fogo da vida, não é o masculino que está fora, tá? Mas é o masculino que está dentro de mim. E no caso dos homens também, pode olhar um pouco para o lado do feminino que está dentro de vocês. Até que ponto vocês estão permitindo que o feminino que está dentro de vocês fale desse desejo de construir uma família, de construir relações afetivas, não só relações materiais, tá? Então é algo para a gente parar e pensar um pouquinho. Na terceira temporada, a terceira temporada é essa busca da Tchê em busca do filho, da filha, né? E lembrando aqui, gente, que nessas duas primeiras temporadas, o que acontece com o Ozan? O Ozan, ele representa a falta de amor. Por que a falta de amor? Na primeira temporada, ele está ali convivendo com o pai, né? E esse pai, ele não olha para esse filho, ele não consegue dar carinho para esse filho, ele está simplesmente voltado para o desejo de trazer a mulher dele de volta, tá? Então, tem uma cena muito forte de quando a Tchê termina com o Ozan e ele tenta de tudo para poder voltar com a Tchê e ele não consegue. E quando ele vai conversar com o pai já olha assim para ele e eles vão para o quarto, ele deita na cama, ele baixa a calça, deita na cama e o pai tira o cinto e bate nele. Um homem feito e o pai espanca ele, tá? Então, assim, qual é o amor que esse pai tem para esse filho? O pai não vê esse filho como um ser, né? Não vê como alguém que merece amor, que merece ser cuidado, que merece ser respeitado. Porque ali o Ozan, ele gosta da irmã da Tchê, né? Ele se envolve com ela, ele tem um caso com ela, mas isso não importa, o pai nem sabe disso, porque o importante para esse pai é que ele se case com a Tchê para que o pai, como mandava no filho, controlava toda a vida do filho, possa controlar a vida da nora, né? E ser dono do poder dela, tá? Então o Ozan, ele representa nessa fase aí um desamor. Na segunda temporada, a gente tem a mãe segunda temporada, a mãe do Ozan, ela tá viva e aí o pai já não tá, né? E ela também, ela vai representar essa falta de amor pelo filho, porque ela também tá querendo se vingar, ela tá querendo ela descobre esse poder e ela quer ter esse poder para ela. Então ela também manipula esse filho, né? E mostra exatamente isso, o que é uma pessoa sem amor, o quanto que ela mendiga por amor, pelo olhar dos pais, pelo olhar, o carinho das pessoas que estão ali em volta, das pessoas que estão mais próximas, que deveriam ser essas pessoas que vão nutrir a vida. E aí eu trago a reflexão pra gente, tá? Porque às vezes nós temos filhos e aí a gente deixa esse masculino falar tão alto, né? E pai e mãe saem, vão ganhar a vida,
né? Vão trabalhar e tudo mais, e quem vai nutrir afetivamente esse filho? Ah, e aí a gente acha que os nossos filhos, eles têm que fazer inglês, eles têm que fazer espanhol, têm que fazer francês, têm que estudar isso, têm que estudar aquilo, têm que praticar milhões de esportes. E quando essa criança vai poder ser criança? Não, eu estou preparando meu filho para a vida porque tem a competição no mundo lá fora, porque quando ele crescer, tá? Mas quando essa criança vai poder ser ela? Lembra que eu falei lá no início da importância de se descobrir? Né? Então, a pergunta que norteia toda a temporada é: quem é você? Quem é você? Todas as temporadas, né? Então, se eu começo a encher essa criança de muitas coisas, né? Se a minha vida foi cheia de muitas coisas, quem sou eu? Eu vou ser aquilo que é a expectativa do papai e da mamãe. E essa expectativa, gente, já começa dentro do útero, tá? Por quê? Às vezes o papai e a mamãe querem uma menina, aí tá lá dentro o menino. Então esse bebê, tá? Que já sente, que já percebe as emoções da mamãe, as emoções do papai, ele vai se adaptar para poder atender essas expectativas. Opa, eu não sei exatamente o que o papai e a mamãe querem, então eu tenho que me transformar aqui para poder atender as expectativas dele. Para quê? Para que eu possa ser amado, para que eu não seja um mozão da vida. Tá? E à medida que essas crianças nascem, que nós nascemos, quais foram as expectativas que foram depositadas sobre nós? O quanto que nós somos nós mesmos, né? Então, vem fazendo essa reflexão, tá? E aí, na terceira temporada, como eu falei, a Tchê, né, e o antropólogo, eles estão em busca de resgatar a filha deles, né, que é Aden, que significa Éden, ou seja, paraíso. Né? Quando homem e mulher se reencontram, então assim, tanto a Tchê quanto o antropólogo, todos eles já passaram por um período. Se vocês forem reparar na questão das roupas deles na segunda temporada, eles aparecem mais com roupas claras, muitas vezes de branco. Por quê? Porque vai deixando as suas máscaras, né? Vai deixando as suas sombras, vai se conhecendo, né? Vendo quem é. A Tchê, ela ia fazer um casamento com um homem com quem ela não amava. Mas por que ela ia casar com ele? A mãe dela fazia uma pressão. Então, para agradar a mãe, era conveniente, ele demonstrava um interesse por ela e bancou, o pai dele bancou a exposição dela. Então, eu vou casar aqui. Mas a partir do momento que ela deixa esse casamento, que ela vai em busca de quem era ela, né? Ela vai deixando as sombras dela, ela vai se percebendo e ela vai se tornando consciente. Ela tem o dom de estar presente, né? E de carregar essa vida e de trazer a presença para essa vida. Tanto é que, embora ela e a filha estejam distantes, né? Que ela viu a filha bebezinha e a filha foi tirada dela, elas se conectam. Então ela começa a perceber essa menina, a sentir a presença da menina e a menina dela. Então, a menina também faz o desenho do símbolo, vai desenhando o símbolo na praia. Enfim, elas se encontram. E é muito bacana porque quem cuida, quem cria essa menina é o Ozan, né? E nessa terceira temporada, o Ozan aparece muito de roupa branca. Por quê? Porque a Arden, o paraíso, nas outras duas temporadas ele morreu, tá, gente? Então, tem uma parte na série que fala justamente desse ciclo, né? Que a vida é cíclica, então quando a gente morre, a gente volta para a terra, vai para a água para a gente poder renascer de novo, tá? Com uma nova oportunidade. E o Ozan, na terceira temporada, ao criar a Arden, ele dá carinho para ela. E ela dá carinho para ele. Então, assim, existe uma troca de amor. E ele se modifica, tá? Então, por isso, aparece esse lado luz dele. Porque ninguém é só luz e ninguém é só sombra. Então, ele tem essa oportunidade de encontrar com a luz dele. E depois, no final, ele acaba facilitando, né? Para que a Tchê fique com a filha. Né? Então, essa aproximação entre as duas, no início a menina não fala, elas vão se comunicando mais com desenhos, com símbolo. Então, essa comunicação, e aí é bem simbólico, porque assim, como que é o nosso contato com a nossa criança interior?
né? Alguém que estava ali dentro de nós. A filha saiu de dentro dela. Teoricamente, elas têm uma ligação na prática por conta desse dom que é passado para as primogênitas, né, da família dela, mas elas têm uma dificuldade de comunicação, né? Então, a partir do momento que a Tchê meio que perdoa o Ozan pelo que ele fez, né, de ter levado a filha dela, e essa comunicação ela melhora, tá? E o final dessa temporada termina com a Tchê, o antropólogo e a Aden, né, numa região muito bonita, com bastante água, né? Então assim, a vida fluindo, ou seja, eles estão no paraíso e os três estão de branco, né? E também eu separei alguns recortes de frase, né, para a gente poder analisar. A primeira delas é: nascimento começa com a morte. Por que o nascimento começa com a morte? Toda mulher, ela é só filha antes dela ter filho, né? Então assim, nós somos só filhas, e aí é legal, a gente pode criticar as nossas mães, e tem uma frase que assim, é muito bacana, que a gente acha que é praga que mãe roga, né? Que as mães falam assim: você vai, quando você for mãe, você vai me entender, né? A gente acha, né, que mãe está rogando praga na gente, mas não é. Porque tem determinadas coisas que nós só conseguimos entender quando a gente morre. Morre para quê? Morre para essa coisa de sermos única e exclusivamente filhas. Porque quando eu sou só filha, eu posso julgar a minha mãe, eu posso julgar o amor que ela não me deu, tudo aquilo que faltou. Agora, no papel de mãe, eu sei que eu não vou conseguir corresponder a todas as expectativas da minha filha, tá? Então, morreu aquele meu lado infantil, aquele meu lado criança, mas nasceu uma nova mulher, nasceu uma mãe. A gente descobre várias coisas na gente, e a mesma coisa acontece com o homem, tá? Então, assim, morreu o filho, né? Não é que ele tenha morrido como filho, mas uma parte dele morre, porque ele vai experimentar uma outra dimensão, essa dimensão de ser pai, essa dimensão de, sabe, fazer o seu melhor e às vezes ainda ser pouco, de ser insuficiente. Então, a gente nasce para uma outra dimensão na vida. E se a gente for olhar, a vida ela é cíclica, né? Assim como nós mulheres, nós temos vários nascimentos e várias mortes. E se a gente não for capaz de nascer e morrer várias vezes ao longo da vida, nós não saímos do lugar, a gente não sai da infância, né? Então, uma criança, qual é a responsabilidade dela? De brincar, de estar ali, enfim, essa é a responsabilidade da criança. Só que, à medida que o tempo vai passando, o meu lado criança, ele tem que, sabe, não é que ele tem que morrer por completo, mas ele tem que dar lugar a uma pessoa adulta, uma pessoa responsável, né? Por quê? Porque a gente vai assumindo novos compromissos, então a nossa vida é cíclica, então para cada nascimento, né, existe uma morte, tá? Uma outra frase também é: tudo que se transforma por dentro pode ser visto por fora. O tempo é infinito do momento. Uma gota de água retém o pulso do passado. Um único momento retém o pulso de todos os tempos, o passado e o futuro. Quem entende o momento, entende todo o tempo, toda a jornada. Então, isso aqui, gente, é muito bacana. Quando nós nos transformamos por dentro, né, a gente se transforma por fora. Tem pessoas que a gente olha por fora assim à primeira vista, uau, que pessoa linda! E aí a gente se aproxima dessa pessoa, começa a conversar e de repente ela já não é tão bonita, tão interessante quanto nos pareceu no primeiro momento. Por quê? Porque a beleza interna dela, ou não, né, sai e a gente começa a perceber aquela pessoa. Assim é conosco. Então, à medida que nós vamos nos trabalhando, que a gente vai se conhecendo, que nós vamos nos permitindo ser nós mesmos, tá? Nós vamos nos transformando, né? E aí a gente vai se encontrando. E uma outra coisa aqui também que eu achei bem interessante é que uma gota de água retém o pulso do passado. Um único momento retém o pulso de todos os tempos. Então,
aquilo que eu falei há pouco, né? Que às vezes dá a impressão de que a mãe está rogando praga pra gente quando ela diz assim, quando você crescer, quando você for mãe, você vai entender. Porque é justamente isso que a gente está se conectando, tá? A gente está se conectando com essa gota de água, com todo esse entendimento. Porque eu lembro que eu ficava com muita raiva que a minha mãe dizia assim, eu confio em você, não confio nas outras pessoas. E hoje eu entendo perfeitamente isso. Por quê? Por que ela confiava em mim? Porque ela sabia qual foi a educação que ela deu para mim, né? Mas, quando a gente está em grupo, né? O que o outro fala? Vamos fazer? E de repente tem uma outra noção de valores e a gente, não só adolescente, tá? Nós mesmos adultos, às vezes para poder fazer parte de uma determinada tribo, a gente passa por cima dos nossos valores. A gente pode até se arrepender depois, mas naquele momento nós passamos por cima dos nossos valores. Então a preocupação dela era legítima, assim como eu tenho essa preocupação hoje em dia. Então, uma simples gotinha, uma simples mudança na nossa vida, né, faz com que a gente olhe para o passado e que a gente entenda toda uma jornada. Hoje eu consigo entender melhor várias frases, vários comportamentos dela que antes eu não entendia. Tá? Uma outra frase é: não se esqueça de que a vida é maior do que o presente que ganhamos. É o maior presente que ganhamos. Ela tem infinitas incógnitas. Só tem uma coisa que você pode fazer a respeito, é render-se. Sim, você precisa render-se à vida, você precisa viver. Tá? Ou seja, gente, às vezes a gente está procurando tantas coisas e a gente esquece do principal, que é viver, né? Mas como é que eu vou viver? Sim, a nossa vida, por exemplo, aquelas pessoas que se dedicam só ao trabalho, a vida não é só o trabalho, né? Às vezes eu vejo já atendo algumas vezes adolescente, então às vezes a gente vê a queixa de uma criança, a queixa de um adolescente é que os pais são distantes e a argumentação dos pais é: não, eu estou fazendo tudo para dar uma melhor vida para ele. Mas o que é essa melhor vida? São as coisas materiais? O que essa pessoa está precisando neste momento? E às vezes o que nós estamos precisando neste momento, né? Quais são realmente os meus valores? Então a gente tem que aprender a viver, não viver pelo valor do outro, mas viver com os meus valores, descobrir quais são os nossos valores. E aí, gente, a gente precisa olhar para nós, tá? Olhar para a nossa história, voltar para o nosso passado. Por quê? Porque a gente não aprendeu a reconhecer os nossos sentimentos, nós não aprendemos a nos reconhecer. Por quê? Quando uma criança está comendo e que ela não quer mais comer, o que a mãe fala? Come mais um pouquinho, você comeu todo. Gente, a criança sabe o quanto ela precisa comer, o quanto ela está cheia. Ao contrário de nós adultos, né, que a gente manda comida para dentro, mesmo que a gente não esteja com fome, a criança não, ela come o suficiente. Então, mas aí a mãe, quem está ali cuidando, fala: não, você tem que comer, que não sei o que, promete mundos e fundos, às vezes são coisas boas, às vezes promete uma palmada, né? E o que vai acontecendo com essa criança? Ela vai perdendo o referencial dela a respeito de controlar o que vai comer, a quantidade que vai comer, ela vai perdendo o referencial. Se eu como tudo, a minha mãe fica feliz. Eu tenho que engolir tudo para eu não apanhar. E esse engolir tudo, esse comer tudo, gente, isso vai para a vida, para a nossa vida, e isso pode se apresentar na vida de um adulto, ou mesmo de um adolescente, como obesidade. Pode ser aquela pessoa, sabe, a boazinha, que aceita tudo, que cala tudo. Por quê? Alguém vai ficar feliz. Mamãe ficava feliz comigo assim. Papai ficava feliz, todo mundo ficava. Eu era a menina bonitinha, porque eu engolia tudo. Então, a gente tem que aprender, tá? A olhar para nós, a nos permitirmos, a nos conhecermos. Lembra da pergunta: quem é você? Você é essa pessoa boazinha que diz sim para todo mundo, mas que por dentro tá lá dizendo: ai, que merda, eu não queria fazer isso, que não sei o que, sabe? Se matando, a sua pressão subindo. Quais são os problemas de saúde que você está tendo por ser essa pessoa tão boazinha, tão legalzinha, né? Você é boazinha com todo mundo, mas ninguém é com você.
E aí, quando você precisa, você cuida de todo mundo, você ampara todo mundo, mas aí, quando você precisa, quem é que cuida de você? Ela é forte, ele é forte, não precisa de ninguém. Tá? Então, a gente tem que aprender a se reconhecer, a olhar para nós mesmos, tá? Nos conectarmos conosco, com a nossa história, né? Para que a gente possa escolher aquilo que é bom para a gente. Não necessariamente o que é bom para mim é bom para Carol, né? Por exemplo, uma outra frase, tá, dessa temporada que eu achei interessante foi: as pessoas se conectam às outras através do amor ou do medo. Se conecte pelo amor, não se conecte pelo medo. Se conecte pelo amor para que o universo te proteja e te cuide. Ele vai abrir os braços e te trazer para perto, não apenas da alegria, da felicidade, do prazer, mas também para perto da escuridão, da tristeza e do perigo. Não fuja, não tenha medo. Rir e chorar fazem bem. Aproveite, é a única maneira de compreender a plenitude de cada momento. E só então você poderá viver uma vida plena. Não tenha medo de viver. Então, gente, nós estamos num mundo, né, de dualidades. Lembra que no início lá eu falei que a gente está aqui, que a série ela traz muito essa coisa de vidas paralelas, enfim, ela traz esse conceito da dualidade, tá? Por que eu reconheço que eu estou feliz? Que isso traz felicidade? Porque eu vivi um momento triste. Por que em determinadas ocasiões a gente fala assim: eu era feliz e não sabia? Por que eu não sabia? Porque eu não tinha um parâmetro, né? Então, quando a gente se permite viver, tá? A gente se permite ser feliz, a gente também se permite conhecer as nossas sombras. E conhecer a minha sombra me dá a oportunidade de querer abraçá-la ou de querer transmutá-la, né? E as sombras, aquilo que se chama muito de sombra, não é ruim, gente. Às vezes a gente acha que ter raiva, por exemplo, é uma sombra. Não, gente, ter raiva é normal. Por quê? Porque algo me tirou do sério, algo que o outro fez me abalou. Mas aí, vamos lá, quando a gente é criança, às vezes uma menina tá lá brincando e chega uma coleguinha e tudo bem, tem aquela boneca, tem aquele brinquedo que é especial para aquela criança. E a criança deixa que se brinque com todos os outros brinquedos, mas aquele não. Mas aí o coleguinha quer exatamente aquele, né? Vai lá e pega aquele. Às vezes está lá do chão, do lado da criança, né? E o coleguinha vai lá e pega. E a criança fica com raiva e quer expressar a sua raiva, ela quer impor limites. Olha, você pode brincar com todos os outros, mas esse aqui não. E aí, a pessoa mais sábia do mundo, sei lá, a mamãe, o papai, quem está ali tomando conta dessa criança, vem e diz para ela: você não pode ser egoísta, empresta o seu brinquedinho para o fulaninho. E aí? De repente a gente cresce e permite que o outro bata na nossa cara. Permite que o outro passe por cima de nós. Por quê? Porque nós não aprendemos a impor limites. Porque naquele momento que eu estava com raiva porque alguém invadiu o meu território, foi dito para mim que eu não podia me comportar desse jeito, que eu tinha que ser a boazinha. Meninas bonitinhas não se comportam assim. E aí eu aprendi a deixar o outro invadir o meu espaço, o outro passar por cima de mim. Então é necessário que a gente pare para poder olhar, tá? Que a gente aprenda e que a gente veja que, assim, é claro, se eu tô com raiva, eu não vou sair por aí espancando o outro. Isso é errado. Mas eu senti raiva e eu vou parar e me perguntar: por que eu tô com raiva? O que aconteceu? Tá? Eu tô com raiva de quê? Eu tô com raiva da pessoa? Eu tô com raiva da situação? O que trouxe essa raiva para mim? É a gente parar e se conhecer. É a gente jogar luz na nossa sombra. Tá? E aí eu vou entender: não, eu não estou com raiva da pessoa, eu estou com raiva dessa situação. Bom, se eu entendi isso, passado um tempo, né, acalmado a minha raiva, aplacada a minha ira, eu posso ir lá e conversar com aquela pessoa.
olha, fulano, aconteceu isso, eu não gostei, o seu comportamento não me agradou, tá? Vamos tentar fazer diferente? Gente, isso é um motivo de crescimento para ambos os lados, tá? Então, a série vem colocando isso pra gente. Então, isso é autoconhecimento, é a gente começar a reconhecer não só os momentos felizes. Hoje em dia a gente quer olhar só para os momentos felizes. E aí me lembrei agora que um dia desses eu tava vindo, né, e tava presa no engarrafamento e vi um carro do lado, um casal com uma criança, e tava muito quente. E de repente a mulher fechou os vidros do carro, eu acho que não tinha ar-condicionado o carro, fechou os vidros do carro, mexeu no cabelo, fez carão, aí queria que a criança aparecesse na foto e a criança não queria, e ela deu um beliscão lá no menino, e o menino fez assim um riso, e ela fez também, e ela bateu uma foto. Eu fiquei prestando atenção em tudo aquilo, porque era um carro que estava do lado e o trânsito estava completamente parado. Então, assim, quem olha para aquela foto imagina que ela estava, sabe, vindo de um local muito bacana, não sei de onde ela estava vindo, mas que estava num momento de plena harmonia com a família. Mas para poder fazer aquela foto, aquela imagem de sorriso ali, precisou dela espancar aquela criança, né? Que ela foi lá e deu um beliscão naquela criança. E às vezes a gente olha para isso e acha que isso é felicidade. A gente olha, nossa, como o outro está feliz, como a vida dele é boa e a minha. A minha é essa merda, isso aqui. Então, a gente tem que aprender a olhar e deixar o outro com a vida dele, tá? Beleza, ele tá feliz assim? Tá feliz. Mas e eu? O que me deixa feliz, tá? É só tirar uma foto? Não. Eu tenho que me conhecer realmente. Eu tenho que olhar para quais são as minhas necessidades, né? Para que eu possa ser feliz de verdade, para que eu possa estar em paz de verdade e para que eu não tenha medo da vida, né? Porque a gente vê muitas vezes pessoas com medo da vida. E qual vida? A vida de verdade, porque não é aquela vida que às vezes as pessoas estão buscando, né? Aquela vida que está presente nas mídias sociais de muita gente, né? E a gente acha que a vida é aquilo ali, ter isso, ter aquilo outro, não. É a vida de verdade, a vida que eu estou vivendo, tá? A vida que eu quero viver. Qual é a vida que eu quero viver? Pode ser muito diferente da vida das outras pessoas, mas tudo bem, é a minha escolha, eu vou vivê-la sem medo, tá? E a última frase, prometo, deixe que o tempo transforme você em quem você é. Não tente ser outra pessoa, apenas descubra quem você é e abra as asas para a vida. Quando fizer isso, sua alma aparecerá. E assim, é assim que você se torna um com você e com o mundo, com o universo e todo o resto. Contanto que você nunca pare de perguntar, nunca deixe de fazer a pergunta pelo resto da sua vida. Quem é você? No caso, quem sou eu? Né? Então, para a gente se perguntar diante do espelho, né? Então, a gente deve se perguntar sempre, quem sou eu? O que eu quero? Quais são as minhas escolhas? E fazendo essas perguntas, a gente vai chegar lá na pergunta inicial, né? Do início da nossa live, que foi, o nome da série é O Segredo do Templo. E qual é o segredo, gente? O segredo é a gente se conhecer. É a gente se permitir ser quem nós somos. E quem é o templo? Também somos nós, né? Nas religiões aí costumam dizer que nós somos templo onde habita Deus, né? Mas nós somos esse templo. Mesmo para quem não acredita em um ser superior, nós somos esse templo onde a vida está presente, né? E quando a gente se entrega realmente para a vida de verdade, com as nossas escolhas, né, acolhendo a nossa luz, acolhendo a nossa sombra, nós nos transformamos nesse ser único, sabe? Nesse ser que não tem medo de ser feliz, nesse ser que não tem medo de errar e que principalmente não tem medo de recomeçar. E aí a gente pode fazer como a Tia e a família dela. Nós alcançamos o paraíso, tá? Mas para a gente alcançar esse paraíso é necessário que a gente olhe lá para as nossas histórias, que a gente olhe para as nossas raízes, que a gente reverencie as nossas raízes, né, os nossos antepassados, que a gente agradeça a eles por tudo que eles fizeram.
e nos permitamos fazer diferente. Ou se de repente é o que nós queremos, nos permitamos fazer igual, tá? Mas que a gente se permita viver. Tá bom, gente? Era isso, tá? Algumas pessoas falaram para mim que a live da semana passada, que a gente fez a respeito da série Respire, que ela não tá no ar. Eu não sei o que aconteceu, eu vou tentar regravá-la amanhã de manhã, tá? E coloco de novo aqui para vocês, tá bom? E a gente se vê na próxima semana, tá? Beijos, gratidão!